Breve reflexão nessa noite diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento obra do seu poder. A igreja, louvai ao som da trombeta, louvai-o com o saltério e com a harpa. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Amém, irmãos. Amém. Alguns anos atrás, uma empresa nos Estados Unidos, ela de origem italiana, ela então registra o nome Jesus. Registra o nome Jesus como sendo a sua principal marca de roupa. Aquilo causou um alvoroço muito grande ali nos Estados Unidos. O próprio conceituado jornal dos Estados Unidos chegou a noticiar esta grande façanha, o registro do nome de Jesus como marca de uma roupa. E logo lançou uma linha de jeans. O jeans, Jesus Jeans. O Jesus Jeans tem o seguinte slogan: se me ama, me siga. E aquilo causou, de certa forma, um desconforto muito grande, porque os advogados desta empresa italiana que atua nos Estados Unidos, ela tem solicitado que as outras empresas que lançam roupa com o nome de Jesus retire seus produtos de circulação. Até então, um empresário chamado de Anthony, fundador da Jesus, em inglês lá, traduzido significa Jesus surfou, que comercializava produtos da marca de Jesus também com o nome de Jesus, algumas camisas. Em alusão a esse fato, ele teve que retirar os seus produtos de circulação, porque foi intimado por esses advogados dessa empresa. E ele diz então, abre aspas, quando descobri que alguém tinha a marca registrada do nome de Jesus, eu entrei em um estado de choque. Fecha aspas, afirmou o dono da empresa Jesus Surfou. Jesus Surfou. No Maranhão, não distante daqui, no Nordeste, aqui no Brasil, temos a marca do Guaraná Jesus, criado por um farmacêutico em 1920, e diz a história que era para fazer um xarope, e o xarope deu errado, então ele fez um Guaraná. E por ser um homem que tem o nome Jesus também, e então ele coloca o nome dele, e as pessoas achando que era por causa de Jesus Cristo, ele diz, não, eu sou ateu. Mas a única boa que Jesus deixou para mim foi o nome. Por isso que eu coloquei o nome de Jesus no Guaraná. E é um Guaraná muito famoso. Tomei dele lá em Brasília, né? O pessoal de Brasília lá vende muito. Mas a marca também, ela foi comprada pela Coca-Cola em 2001, por uma bagatela muito boa. O Guaraná Jesus traz o seguinte slogan: Guaraná Jesus, o sabor divino. Hashtag minha salvação. Que legal. Um slogan pesado, né? Uma verdadeira maravilha para os crentes. Se nós olharmos, pesquisando sobre isso, tem muitas outras coisas que aparecem nesse meio, nesse mundo, meu Deus. E de fato, nós não podemos de maneira nenhuma dizer que isso é uma blasfêmia. Que blasfêmia, bota o nome de Jesus num jeans, que blasfêmia, bota o nome de Jesus no Guaraná. Não é nenhuma blasfêmia, mas é uma banalização sem precedente. Sem precedente, é uma banalização que essas pessoas estão, de fato, fazendo, com base, de fato, no capricho do consumidor, de alguns consumidores. E o que é mais triste nessa história toda, é que algumas igrejas, juntamente com seus líderes, fazem uma
algo bem trivial, uma trivialização do sagrado, fazendo com que o sagrado se torne bem trivial, com produtos inúteis, que as pessoas compram por causa da publicidade inteligente, da imagem suave e carinhosa. Feijão está sendo vendido para curar coronavírus, óleos e tudo mais, gargarejo que são feitos com água e limão, com uma certa oração, a oração certa, no tom de voz certo, a pessoa consegue ser curada de coronavírus. São produtos que são vendidos também, vale ressaltar, esse aqui não tem, um é ateu e o outro totalmente descrente, mas usam o nome de Jesus Cristo com toda a boa fé para então se enriquecerem. E em pouco tempo, as pessoas começam a ficarem entediadas com essa divindade banalizada. Porque estão apresentando um Jesus que ao final de algumas gerações vão banalizá-lo, vão se tornar verdadeiros homens e mulheres distanciados porque estão banalizando. Mas a verdade, meus irmãos, se nós banalizarmos o nome do Senhor, se nós banalizarmos a Escritura, de fato a congregação vai ficar banalizada, a igreja fica banalizada, a igreja fica cheia de pessoas entediadas. E essas pessoas entediadas ficarão entediadas com uma divindade banalizada. Os irmãos vão pegando um raciocínio aí. Que são essas pessoas que vivem na busca, nesse frenesi de um mercado consumidor gospel, e vale ressaltar que nem o nome gospel eu posso citar, porque o nome gospel foi requerido pela igreja Renascer em Cristo em São Paulo, porque eles são detentores da patente do nome. Temos que tomar cuidado quando citar o nome gospel. São tantos os produtos que são apresentados, são tantas as coisinhas que acaba, querendo ou não, banalizando. Banaliza-se em todos os sentidos. O foco da adoração, de fato, nós precisamos entender que não está no adorador, nunca esteve e nunca estará. E é sobre essa ação que o salmista vai trabalhar. Em quem está posto? No nome de quem? E é para quem a adoração? Sem banalização, sem nenhum tipo de envolvimento ou de segundas intenções na adoração do nome, do ser, da pessoa de Jesus. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque para nós nunca nos tornarmos consumidores de cultos ou consumidores de adoração. Não podemos de maneira nenhuma direcionar a nossa mensagem para o homem. A nossa mensagem, quer seja cantada ou quer seja pregada, é claro que há momentos que vai ser edificativa, trazer edificação, exortação e consolação, mas no sentido de adoração, a nossa mensagem ela sobe para Ele, é para Deus. E é necessário nós nos orientarmos que é dele, por Ele e para Ele toda a nossa adoração. O culto é para Ele, como já citado aqui na igreja, os irmãos bem sabem disso. Nós não temos um termômetro, nós não temos uma régua para medir se o culto foi mais espiritual ou não, se o culto agradou você ou a mim ou não, porque o culto é para Ele e nós ficamos inseridos neste mercado de banalização, de uma verdadeira banca de consumidores que passa então a entrar nesse universo de consumir culto, consumidores de culto. Mas nós precisamos entender que o nosso foco, o foco de tudo, está tão somente em nosso amado Deus. O que nós dizemos, o que nós pregamos, o que nós cantamos, o que nós tocamos, deve tudo se concentrar e afunilar em Yahvé, em Deus, e em sua maravilhosa vontade revelada a nós. Se vamos louvá-lo como Ele merece ser louvado, o que devemos
fazer. Se nós queremos louvá-lo, se nós queremos adorá-lo como ele merece, como ele exige, o que devemos fazer? Então, o Salmo 150 é a nossa métrica. O Salmo 150 é a maneira ou aquilo que nós usaremos como uma métrica para a nossa adoração. E o Salmo 150 nos dá, então, essa resposta. O Salmo 150, ele é, em um sentido real, a culminância, o pico dos salmos, se eu posso assim colocar. Culmina com a glória, da esperança, do louvor. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós pegarmos os salmos eles iniciam com salmos que o salmista está enfrentando tristeza, outros momentos que o salmista tem enfrentado uma lamentação, lamúria, outros momentos o salmista enfrenta dificuldade, sofrimento, de dor, de perseguição, angústias e tantas dificuldades. Mas quando você se aproxima, vai se aproximando do final do livro dos Salmos, vai crescendo os elogios, vai crescendo a gratidão, vai crescendo a alegria, até que finalmente culmina com o Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Isso é fantástico, porque nós nos movemos. Os Salmos, ele é para a igreja se mover constantemente, ela se move na adoração. Então esses Salmos nos ensinam 4 princípios que nós precisamos prestar atenção. São 4 perguntas que nós fazemos ao Salmo 150. Primeiro, aonde nós devemos adorá-lo? Segundo, por que adorá-lo? Terceira pergunta, como adorá-lo? E a quarta pergunta, quem deve adorá-lo? E então o Salmo 150, ele passa-nos a mostrar e nos dar a resposta. E Yahvé deve ser louvado, e louvor, vale ressaltar, o que é louvor? Louvor é elogios. Você pode, vamos elogiar Deus, tira a palavra louvor, coloque a palavra elogios. Hoje nós teremos um culto de louvor, hoje nós teremos um culto de elogios a Deus, a elogiar Yahvé. Yahvé deve ser louvado, deve ser elogiado, onde? Verso 1, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. O verso de número 1, onde o salmista faz questão de mostrar para nós, de uma maneira muito clara, e usa a palavra santuário, mencionada no versículo 1, não significa de maneira nenhuma, hipótese nenhuma, o templo de Jerusalém. Descartamos essa ideia. O culto que ele faz questão de ressaltar, o louvor que ele faz questão de pular os olhos dele, esse santuário que passa então a ser. A palavra santuário, do original hebraico, significa literalmente em seu santo, em seu lugar santo. Então precisamos considerar a possibilidade de que santuário de Deus aqui é referido de fato e de verdade, não ao templo de Jerusalém, mas a sua santa habitação. E eu passo a mostrar alguns textos para os irmãos, por favor. Se nós pegarmos, entendemos que aqui há um paralelismo, algo que eles faziam questão de usar. Veja o verso número 1, diz na segunda estrofe: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Então no verso 1 nós temos, como eu disse, um recurso da poesia hebraica chamado de paralelismo, tão comum. Se nós pegarmos por exemplo, volte aí no Salmo 102, verso 19, Salmo 102, versículo de número 19, que diz assim: o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vista à terra. O Senhor, em outra tradução, o Senhor observa do alto do seu santuário, lá do céu, e olha para a terra. É um paralelo. Se nós pegarmos Salmos 11, verso 4, vou pegar só os Salmos, porque faz parte da poesia. Salmo 11, verso 4, tem a mesma temática, para nós tirarmos essa ideia de que, de repente, que está se referindo ao santuário, trabalhando a ideia de que seja o templo de Jerusalém, coisa que não é. 11:4 diz: o Senhor Yahvé está no seu santo templo, nos céus
nos céus tem o Senhor Yahvé seu trono. Os seus olhos estão atentos às suas pálpebras, som dos filhos dos homens. O Senhor está no seu santo templo, no céu. Tem o Senhor o seu trono. Então nós temos esse recurso. Mais uma vez, é evidente que santuário refere-se tão somente ao céu, de onde o Senhor observa os homens. O que se conclui então nesse verso 1 do Salmo 150? Santuário se refere à morada celestial de Deus e não ao templo físico de Jerusalém. Então, o salmista conclama o povo de Deus a olhar para cima. Olhe para cima. Perceba, olhe, perceba, adentre, busque adentrar esse universo de um culto comunitário, de um louvor comunitário. Deus só pode ser adorado no templo da igreja presbiteriana de Utinga. Nós sabemos que isso não é, porque nós somos o templo do Espírito, nós somos a casa de Deus. Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios capítulo 6. E quando o salmista conclama de fato, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento. Em qualquer lugar que a igreja de Cristo estiver, se debaixo de uma mangueira, se debaixo de um pé, de uma ponte, enfim, o local não importa. O que vai importar é como nós estamos nos aproximando desse Deus. Nós nos reunimos como santos reunidos em sua presença? É a pergunta que eu quero então interrogar. Porque não importa o lugar. E nós consagramos esse lugar, mas nós não podemos de fato desenvolver a visão judaica em dizer que Deus só se apresenta no templo de Jerusalém. E o salmista faz questão de dizer: louvai a Deus no seu santuário. O santuário de Deus é lá nas alturas, no terceiro céu, como Paulo escreve. Louvai-o no firmamento. Firmamento é os céus. Não importa o lugar, mas importa sim uma coisa: como nós iniciamos a adoração, como nós iniciamos os louvores, como nós iniciamos os elogios que nós vamos dar a esse Deus. O lugar que ele está dizendo, Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Não importa o lugar. Mais uma vez, que iniciada os elogios, o culto a Deus, em elogios a Deus, tem que se portar com reverência, tem que ter respeito, tem que cultuá-lo segundo aquilo que está revelado nas Escrituras, em unidade de louvor comunitário. E muitos não compreendem essa métrica de que Deus de fato está nos céus, mas a partir do momento que nós nos reunimos, se debaixo, nós estamos num local determinado, se de maneira não existe as quatro paredes, mas nós não temos nem banco. Quem falou que o banco é que faz o lugar santo? Nós só temos apenas, aqui são pessoas que se reúnem debaixo de uma mangueira, como eu disse. Mas a partir do momento que começou, não pode ficar aquele frenesi, aquela inquietação, porque iniciamos um culto a Ele. Não importa o lugar, porque Ele está na sua morada eterna, é lá no terceiro céus. Deixa eu andar. Por isso, a música da igreja tem que ter uma mensagem sadia. Tem que ir além dos limites do lugar de culto. Ela não pode ser música que imita o mundo, mas que fale a mensagem da cruz para o mundo. Eu não posso de repente pegar qualquer música que fala de Deus ou fale de Deus e trazer para o culto comunitário, achando que Deus vai aceitar isso. E o salmista diz: louvai a Deus. O local, se um ou coletivo, não importa. O que importa é a nossa devoção, a nossa maneira de reverentemente, respeitadamente, se eu posso assim colocar, cultuá-lo, elogiá-lo. Mas ele continua: Yahvé, Deus, deve ser elogiado. Como? Ou por quê? Yahvé, Deus, deve ser louvado, elogiado. Onde? Onde você estiver. Porque você é a igreja.
Você é templo do Espírito Santo e nós não podemos criar essa santificação de lugar. E é isso que o salmista está dizendo. Onde quer que você, no banheiro, louve a Deus. No seu trabalho, louve a Deus. Na sua casa, louve a Deus. Onde quer que a igreja você estiver, louve a Deus. Onde ele estiver. Mas a partir do momento que nós entrarmos em culto coletivo, reverência, zelo e respeito pelo grande Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas onde? Por quê? Verso 2. Onde? Por quê? Verso 2. Louvai pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. E a Deus deve ser elogiado por quê? Porque há as duas razões lógicas para nós elogiarmos. E o salmista, verso 2 diz: louvai, elogiai-o por suas obras poderosas. A primeira coisa que somos chamados a fazer é louvar a Ele pelo que Ele fez. Se nós olharmos o Salmo 146, por exemplo, Salmo 146, por favor. O 146, verso 6. Vou pegar 5, bem-aventurado, Salmo 146, 146, 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor Yahvé, seu Deus. Por que eu devo adorá-lo? Porque fez o céu e a terra. Por que eu devo adorá-lo? Porque o mar e tudo que nele há, neles há e mantém para sempre a sua fidelidade. Verso 7. Que faz justiça ao oprimido, dá pão ao que tem fome. O Senhor Yahvé liberta o encarcerado, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor Yahvé reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Por que eu devo elogiá-lo? Pelos seus poderosos feitos. Essas são as ilustrações existentes. Ele criou de fato o universo. E quando alguém diz que é um produto de um Big Bang, de uma explosão, nós ficamos extremamente tristes, porque sabemos que é Ele. Ele sustenta isso. Ele é quem nos livra da morte. Ele nos livra do pecado. Ele que nos livrou do inferno. É Ele quem é o nosso Salvador. É Ele que nos salva e nos redimiu. É Ele que continua a nos proteger. Ele mantém sua aliança conosco. Ele nos dá a sua vida contínua. Tudo o que Ele fez é motivo da igreja conhecer. E é por isso que meditamos. E é por isso que nós lemos. E é por isso que nós estudamos a Santa Palavra. Porque quanto mais eu estudo, mais eu fico sabendo das obras poderosas, potentosas do Deus de Abraão. E isso me motiva a elogiá-lo, levantar minha voz e as minhas mãos e dizer: muito obrigado, Senhor Yahvé. E em nome de Jesus eu me aproximo de Ti. Esse mesmo Deus que coloca um punhado de argila no coração da terra, e através desta ação do fogo, transforma-o em uma pedra muito preciosa, chamada de ametista, de alto valor. Esse mesmo Deus, que coloca certa quantidade de carvão nas entranhas do solo, e mediante a combinação do fogo, da pressão dos montes, das rochas, transforma esse pedaço de carvão em um resplandecente diamante que é colocado nas coroas dos reis e diadema das princesas. Por que devemos louvar esse Deus? Porque esse Deus fez coisas tremendas. Pelos seus poderosos feitos, diz: louvai-o pelos seus poderosos feitos. E aí eu pergunto para a igreja: por que o canário nasce aos 14 dias? E a galinha aos 21 dias? Os patos e gansos aos 28 dias? Os patos e gansos silvestres aos 35? Os papagaios aos 42 dias? Por quê? Por que a diferença entre uma ave e outra ave é de 7 dias? Existe um mapa, um DNA dizendo: é Ele que fez. E aí entra o design inteligente,
que está sendo pesquisado nos nossos dias. Louvai pelos seus poderosos feitos, porque o Criador sabe como deve regular a natureza e jamais comete engano. Por exemplo, Ele determina que as ondas do mar se quebrem na praia, a razão de 26 ondas por minuto. Tanto na calma como na tormenta, são 26 ondas por minuto. Aquele que nos criou pode nos dirigir. Somente aquele que fez o cérebro e o coração humano pode guiá-los a um fim útil. E a maior utilidade do cérebro e do coração é glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Mas o louvor, louvai-o pelos seus poderosos feitos. Eu poderia citar aqui tantos feitos, tantas ações poderosas desse Deus. Mas nesse verso 2 nós temos: louvai-o consoante a sua muita grandeza. Elogiai-o pelos seus feitos. Você é lindo, é linda. É um feito de Deus. Mas pastor, meu nariz, eu tenho uma boca muito grande, tenho uma boca muito pequena, meu dente é assim, meu dente é assado. Mas entenda que você é uma preciosidade, você é um feito, você é algo especial como eu. Nós somos a ação maravilhosa de um Deus que interviu na sua existência. Quando a substância ainda era informe, Ele disse: meu filho, eu quero você com esse nariz e batatinha. Eu quero você, minha filha, com esse cabelo enrolado ou liso, enfim. Eu quero você magrinha ou gordinha, não importa. Eu te amo e fiz você do jeito que você é. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, e você é um feito maravilhoso de Deus. Louvai-o. Mas em segundo lugar ele diz: louvai-o não apenas pelo que ele fez, mas por quem ele é. Louvai-o por causa da sua excelente grandeza. Louvai-o por sua soberania. Louvai-o porque ele é imutável pela sua imutabilidade. Louvai-o por sua onisciência. Louvai-o pela sua onipotência. Louvai-o pela sua onipresença, seu poder onipotente. Louvai-o pela sua graça. Louvai-o pela sua misericórdia. Louvai-o pela sua bondade. Louvai-o pela sua santidade. Louvai-o pelo seu amor. Louvai-o pela sua justiça. Louvai-o pela sua sabedoria. Louvai-o, 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 porque esse de fato é o grande e poderoso Deus, consoante a sua muita, mas muita grandeza. Então, meus irmãos, quando você louva e elogia esse Deus, você o elogia pelo que Ele fez e por quem Ele é. De fato, quando você estiver elogiando, é por isso que eu só gosto de canto que tem a métrica de elogios a Deus. Recite, quando você vê um cântico que está recitando os atributos gloriosos de Deus num canto dedilhado, de violão, de teclado, enfim. São elogios, é por isso que eu falo: olha, você do louvor, veja o canto, se estiver elogiando a Deus, se botou o nome do homem no meio, botou eu, sai fora, negócio de eu não tem nada para o homem. Elogio é para Ele. Cantamos aqui: o único que é digno de receber. Isso é lindo. Elogio, o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Isso é algo que a igreja precisa, e como eu quero que você saia daqui desta noite sabido disso. Todo culto, todo louvor é para elogiar Ele, é para simplesmente declamar, recitar os atributos dele em suas orações, em minhas orações, em meu louvor, em nossos louvores. É por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com o que está sendo cantado. Vamos caminhar. Onde Yahvé deve ser louvado, elogiado? Como? Verso 3 a 5. Onde? Por quê? Como? 3 a 5. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai ao som do saltério e da harpa. Louvai com adufes e danças. Louvai com instrumentos de corda e com flauta. Louvai-o com símbolos sonoros. Aqui é muito interessante, presta atenção nisso. Vemos nesse salmo não apenas o lugar do louvor e o porquê do louvor, dos elogios,
mas como do louvor? Os instrumentos. E esta é uma seção bastante notável, versos 3 a 5, que você não pode também esquecer. Por quê? A maior parte deste salmo é dedicado ao como. Fala de meios instrumentais. Os instrumentos estão aí, com o som da trombeta, a harpa, o tamborinho, e aí cita a dança. Os 3 versos descrevem uma variedade de meios, de instrumentos para louvá-lo. Mas deixe eu dizer algo para você nessa noite. O que não está tão claro para nós aqui, e eu acho muito interessante, não diz nada sobre palavras, não diz nada sobre letras. Diz: louvai ao som da trombeta, louvai ao som do saltério e da harpa. Não diz nada sobre palavras de louvor. Se vocês puderem voltar comigo no Salmo 149, verso 1, para eu mostrar, diz assim: aleluia, cantai. Só canta quem emana palavras. Cantar através de palavras. Cantai ao Senhor um novo cântico. Se nós olharmos o Salmo 40, são muitos. O Salmo 40, por favor, alguns textos aqui rapidinho. Salmo 40, verso 3, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Verso 3: e me pôs os lábios um novo cântico, um hino de louvor, nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão. Pôs no lábio um cântico, um hino, palavras. 96, verso 1, diz assim, voltando lá para o nosso texto em questão, 96, 1, diz assim: cantai ao Senhor um novo cântico, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, cantai. Como é que eu canto? Uma mitra, fazer uma mitra. Cantai ao Senhor um canto. E aí você vai, e você canta. Mas o Salmo 150, tão somente nos mostra que não há letras, mas apenas um som instrumental. Já está de fato mostrado, estabelecido que devemos usar palavras, devemos recitar seus atributos. Eu acabei de falar sobre isso. Temos que prestar atenção no que está sendo cantado, como está sendo cantado, e se a teologia da música é boa ou ruim. Mas o que você tem aqui no Salmo 150 é apenas o acompanhamento disso. O acompanhamento disso. Quando você ouve falar aqui nos Salmos a respeito do som da trombeta, automaticamente você diz assim: podemos substituir a trombeta por um trompetista favorito, um trompetista que toca de forma maravilhosa, ou um saxofone, enfim. Quando você pensa numa harpa, na lira, ou instrumentos de corda, logo você pensa naquele cabra, naquele homem, aquela mulher que toca um violão de forma fantástica, dedilha. E assim, cada instrumento, mas não é isso que o salmista quer nos ensinar. Esses instrumentos trazem significados históricos, traz um contexto cultural para Israel. O que na verdade o salmista está querendo dizer: louvai-o pelos poderosos feitos, louvai ao som da trombeta. Por quê? Porque todas as vezes que o judeu ouvia as trombetas sendo tocadas, o que ele achava quando ele ouvia trombetas? Qualquer judeu devoto se lembraria das grandes ações, das grandes intervenções, dos grandes atos de Deus, festas religiosas, cerimônias fantásticas. As trombetas foram tocadas para anunciar os sacrifícios oficiais de Jerusalém. Ouça, tocava a trombeta, eles lembravam. Tocar a trombeta significava também que eles faziam memória sobre o dia da expiação. Tocar a trombeta naqueles dias significava que quando a arca do Senhor ela sobe, ela vai para Jerusalém, tocar a trombeta, saindo da casa de Obed-edom para Jerusalém. E eles lembravam disso, tocar trombeta. Trombetas foram tocadas para chamar as pessoas para adorar. Trombetas foram tocadas para chamar o povo para a batalha. Trombetas foram tocadas para anunciar que um novo rei surgiu e era ungido agora em Israel. Então veja, uma trombeta
carregava consigo muita história. Era um símbolo de memória gloriosa que enriquecia suas vidas. É lembrar. Tocar, louvai pelos seus poderosos, louvai ao som da trombeta, porque é só bum, bum. Não é isso, porque quando eles ouviam o som da trombeta não é somente som, nada, um som, até um chifre de bode, né, que o pessoal diz, mas é um som estranho, então todas as vezes, como é bom ouvir isso. Por que é bom ouvir isso? Porque isso me faz lembrar dos feitos do Senhor. E é isso que o salmista ensina. Louvor é você lembrar dos feitos de Deus. O que Ele fez. Quando leio o Velho Testamento, quando leio o Novo Testamento, me motiva porque eu estou olhando para trás dos feitos do meu Deus. E os cânticos é para isso. Os cânticos não são para você ficar meloso. Ui, meu pai, eu estou tão emocionado. E os cantores sabem disso, que a igreja, o povo brasileiro, ele é emotivo e começa então a tocar cânticos para levar a igreja a ficar emocionada. Mas música, louvores, elogios não é para emocionar ninguém, mas é para a igreja lembrar os feitos, as obras que o Senhor fez pelo seu povo ao longo da história. A harpa e a lira, a mesma coisa, com frequência tocada para acompanhar profecias e sacrifícios. 2 Crônicas, capítulo 5, verso de número 12. Neemias, capítulo 12, verso 27. 1 Samuel, capítulo 10, verso 5. Esses instrumentos apontam exatamente, eles só têm sons, só sai o som. Louvai o consoante, louvai com o saltério e com a harpa, louvai com a dufes. Porque o som transmitia, o som levava a eles, apontava para eles. E eles, aquele cheiro de comida, lembra? Cheiro dessa comida me lembra a comida de mãe, ó. Comida de avó. É bom demais. Era fazer a memória do povo lembrar dos feitos do Senhor. Não é apenas para botar dentro da igreja. Então vamos bota aí o trombete, bota a harpa. Tudo tem um propósito. E o propósito é esse, simplesmente, lembre-se, louvor é elogiar a Deus pelos feitos que Ele realizou no passado. Os instrumentos apontavam para um momento importante da história deles. Instrumentos de celebração. Lembraria as pessoas de grandes triunfos e de grande celebração. Como Deus havia se movido em seu passado, movido no passado de Israel para lhes concederem vitórias. Aí você diz, e quanto à dança, pastor? E a bendita da dança? A dança no versículo de número 4. Louvai-o com adufes e com danças. Dança foi usada para comemorar vitórias militares. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 15, a irmã de Moisés, Miriam, dançou e liderou um grupo de mulheres de Israel para dançar, tocar pandeiro, quando os cavaleiros de Faraó entraram numa fria, literalmente. Mas se os irmãos abrirem comigo 1 Samuel, eu não vou ler, o tempo já estourou, esgotando o tempo. Mas 1 Samuel capítulo 18, verso 6, nós temos também momentos que as mulheres dançavam, que as pessoas dançavam. As mulheres dançavam, por exemplo, para celebrar a vitória de Saul e de Davi sobre os inimigos de Israel. Mas a igreja presbiteriana não dança. Juízes capítulo 21, verso 21, as mulheres dançavam sobre a celebração da colheita para mostrar suas grandes alegrias. Você vai encontrar dança na Bíblia até umas horas. Na Bíblia está cheio de dança. Faz parte da cultura de Israel dançar. Agora, não há em nenhum lugar registrado nas Sagradas Escrituras usado dança na adoração ao Senhor Yahvé, ao Deus de Israel. Na adoração a Yahvé você não encontra um único texto, um único versículo para dança, para regular ou para dar uma base para adoração corporal. Com o meu corpo eu louvo a Deus. A não ser lá em Êxodo 32. Vocês se lembram do texto? Vocês lembram? Depois vocês olham lá. Do bezerro de ouro que foi matar um bocado de gente e o povo estava dançando com vontade diante do bezerro de ouro, não diante do Senhor Yahvé. O texto mais usado para argumentar, mas você diz, pastor, Davi dançou.
Eu também quero dançar. Davi dançou, 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Davi dançando. Por que que isso não me serve de base para trazer dança para dentro da igreja, como forma de adorar a Deus? E a igreja presbiteriana não faz essa pataquada. Primeiro, na cultura do Antigo Oriente, as danças eram usadas como manifestação popular pelas vitórias militares obtidas. Nós não estamos numa guerra, matou o exército tal, conquistamos a coroa. Ninguém tem guerra. Então, logo, não precisamos. Segunda coisa, a dança de Davi foi uma passeata religiosa nas ruas de Jerusalém. Algo espontâneo e do momento. Ele não marcou um culto no tabernáculo de Jerusalém. Traga o grupo de coreografia para nós adorarmos. Onde nós vamos fazer esse negócio, Davi? Lá no local do tabernáculo. Nós faremos o sacrifício, o sacerdote cortará com seu cutelo o cordeiro e depois nós vamos fazer uma apresentação ao Senhor Yahvé. De que forma? Em coreografia. Foi assim? Não. Você não encontra isso na Bíblia. Terceiro, por que que o texto de Davi, 2 Samuel, não me serve como base para trazer isso para dentro da igreja? Terceiro, nos cultos determinados por Deus no Antigo Testamento não havia dança alguma. Deus não determinou a dança como elemento de culto. Não há qualquer registro de que as mesmas fizessem parte do culto do VT nem do NT, quando era oferecido algum tipo de sacrifício no templo de Jerusalém. A dança de Davi foi um evento isolado e individual. Não foi feito por um grupo que treinava e ensaiava aos domingos à tarde ou no meio de semana para se apresentar regularmente no templo de Jerusalém. Isso é totalmente apócrifo. É uma ação humana no culto a Deus. Mas eu quero concluir essa fala do Salmo 150, meus irmãos. Yahvé, Deus, deve ser elogiado por quem? Verso 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Agora nós entendemos o porquê. Onde, como e o porquê. Se você está respirando, deve louvá-lo. Lembrar dos feitos do Senhor. Por isso que você tem que ler a Bíblia, porque de repente você faz uma oração, uma oração muito egoísta. O Senhor cura meu pai, cura minha mãe, meu Deus, abençoa a cidade de Utinga, meu Deus, faz isso, faz aquilo, oh meu Deus, faz isso. Não! Lembre-se da trombeta, dos poderosos feitos. Oh Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me salvou, Pai. Eu era tão pecador, eu era uma praga, não valia nada. Oh Deus, muito obrigado. E você começa a lembrar quem era você, o que Deus fez. Muito obrigado, porque o Senhor é imutável, o Senhor é onisciente. Por isso, quando você lê, Senhor, muito obrigado. Oh Senhor, quando eu leio aquele texto, você começa a citar para Deus. Oh Senhor, quando eu leio aquele texto que o Senhor fez, quando assim, você traz à memória muitos assuntos para louvar a esse Deus. Por quê? Porque você está vivo. E é por isso que Deus é tão ofendido pelos ímpios. Por quê? Porque eles estão vivos e eles recusam a louvá-lo, eles recusam a elogiar esse Deus. Eles não são gratos. Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer sobre isso, eles não glorificarão. Mas todos os filhos do reino, todos do menor ao maior, têm que conhecer os atributos de Deus. Para elogiar nas orações, para elogiar em qualquer aspecto, é necessário conhecer. E a palavra do Senhor diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Se eu estou vivo, todo ser que respira, é preciso conhecer. Fala a Escritura e debruçado sobre ela, aprender os maravilhosos feitos, os sons que foram feitos lá, as memórias culturais de Israel, para louvá-lo da melhor forma possível, segundo revelado por ele mesmo. Questione o seu coração: onde eu tenho louvado o Senhor? Onde eu tenho elogiado a esse Deus? Por que eu tenho louvado a esse Deus? Por que
eu quero louvar esse Deus? Por que eu quero cantar para esse Deus? Para ganhar aplausos? Para alguém dizer assim, você tem a voz bonita, você toca bem, você toca instrumento com maestria? Por quê? Qual o motivo que eu tenho para cantar nos bancos dessa igreja constantemente? Qual a razão? Para prazer. Eu tenho um prazer quando eu estou louvando, levanta a mão. Oh, mas é bom. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Não, mas eu vou louvar para preencher um tempo. Estou lavando os pratos, não tenho, lavando os pratos, preenchendo um tempo. Eu adoro ao Senhor, elogio o Senhor, Deus de todo o céu e de toda a terra, pelo que Ele fez por mim. Eu lembro, por isso eu adoro. Não é para preencher um tempo, não é para o meu prazer, não é para preencher um vazio do meu coração. É claro que isso tudo é secundário, claro, principalmente para preencher, né? Mas a essência dos elogios a Deus, do louvor a Deus, é porque eu reconheço quem eu era e onde eu estou. Como eu tenho louvado? Novamente digo ao que muitos hoje não estão negando em seus louvores as grandes doutrinas. Eles cantam, eles não estão negando as grandes doutrinas, mas eles estão apenas banalizando Deus em elogios supérfluos, superficiais. Por isso nós temos que ter muito cuidado, que o nosso louvor seja profundo, rico e compreensível. Elogie o Senhor Yahvé, de fato e de verdade, pelo seu conhecimento bíblico. Crente que tem pouco conhecimento tem um louvor muito raso. Crente que tem um conhecimento profundo, ele consegue se aprofundar. Você respira, aí você diz, graças a Deus, pastor. Então elogie o Senhor Deus de sua salvação. Vamos orar.